Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje quem tá com a gente aqui de volta, a pedido de vocês sempre gostam, tá? Aliás, vou convidá-lo aqui para uma entrevista. Já vou dar spoiler. Quem tá com a gente é Kobori-san, entrando de voadeira nos liberais, hein? Vou entrar na polêmica da IA, vou botar aqui uma vinheta do José Kobori entrando de voadeira nos liberais. José Kobori tá falando aqui dos planos de Trump, né? O Donald Trump, o nosso laranjão, né? Teve a segunda-feira negra na história das bolsas, né? Agora nós tivemos hoje a segunda-feira laranja. Não é isso? Como diria o Renato 38, não é isso? Então, o Kobori tá falando aqui, eu já comentei, quero comentar um pouco mais. Enfim, nem todo mundo acompanha a live, tem algumas notícias novas da live pra cá. Vamos aqui engajar e vamos ver o que o Kobori tá falando, o que ele acha a respeito disso também. Acho que todo mundo tá interessado, e se não tá, devia estar, viu? Se você não tá interessado no que tá acontecendo, devia estar, porque vai impactar nas suas contas, queira você queira ou não, tá? Então, assim, melhor você ficar sabendo, viu? E não pra você investir, pra você ficar esperto, tem que ficar esperto, porque, enfim, né? Não dá pra ficar de touca nessa situação. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Olá pessoal, o chamado tarifaço de Trump vai gerar o caos na economia global. O que todos tentam entender é o que pode estar por trás de suas aparentes ações estabanadas. Praticamente 100% dos analistas, inclusive os conservadores, tentam entender qual o verdadeiro plano de Trump. Afinal, faz algum sentido as decisões de Donald Trump tomadas neste início de seu segundo mandato presidencial? Este é o assunto do vídeo hoje. Sabe que assim, tem lógica. Eu acho que vai dar errado, a chance de dar certo é muito pequena. Aliás, a chance de dar merda é muito grande. Mas lógico que tem uma lógica interna sobre o que está sendo movimentado do Trump. É muito arriscado, é muito arrojado e, como eu disse, a chance de dar merda é muito maior do que a chance de dar certo. Mas sim, tá todo mundo tentando entender. Vamos lá ao assunto de hoje. Como afirmei no início, todos tentam entender os verdadeiros planos de Donald Trump no comando dos Estados Unidos da América. O anúncio com ares de reality show de seu tarifaço contra todos os países do mundo, inclusive seus aliados, tem o potencial de gerar um verdadeiro caos na economia global. Como sempre, sem entrar nos detalhes de números, que a essa altura todos vocês já tomaram conhecimento, vamos tentar entender qual a provável estratégia por trás do caos que Trump acaba de anunciar. Se eu fosse resumir, diria para vocês que ele quer destruir a ordem econômica mundial da forma que temos hoje, onde seu país já perdeu a hegemonia. Perfeito, então aí eu já comungo dessa primeira parte que eu acho que é a central de qualquer análise. Que aí concordamos. Que, gente, hoje o mundo está dividido em blocos de comércio, relações multilaterais, isso tudo é simbolizado uma organização de comércio mundial realizada pelos próprios Estados Unidos, né? Com órgãos tipo a OMC, onde os Estados Unidos sempre foi o mais influente, sempre deu as cartas. Então era um mundo de relações multilaterais capitaneadas pelos interesses dos Estados Unidos, numa estrutura que ele próprio montou, ainda lá depois da Segunda Guerra, que se reformula um pouquinho depois, no início dos anos 70, e que passa por uma nova reformulação depois da crise de 2008, mas sem perder essa característica multilateral, capitaneada pelos Estados Unidos, de um arranjo de um dólar hegemônico, de um Estados Unidos como principal potência econômica global. Parece estar flagrante que o Trump percebeu que este arranjo é um arranjo onde os Estados Unidos não pode mais se manter como potência econômica hegemônica. O que eu estou querendo dizer? Esse modelo que os Estados Unidos montou é um modelo onde hoje os Estados Unidos não é o mais bem preparado competidor. A China, com seu mercado interno gigante, com a sua rede logística incomparável, com seus custos de produção difícil bater, com a sua política de desenvolvimento de mercados, expansão de tecnologia, a China conseguiu dominar um jogo onde as regras foram criadas pelos Estados Unidos para que ele ganhasse sempre. Então é isso. As regras que estavam estabelecidas são regras que a China é invencível. Os Estados Unidos já não é o país que mais cresce há muito tempo. Os Estados Unidos já não é há muito tempo a fábrica do mundo. Os Estados Unidos
sequer tem, em termos de PIB per capita, em paridade de poder de compra, uma condição hoje melhor do que a da China. E tudo mais constante, logo, logo, o próprio PIB da China deve ultrapassar o dos Estados Unidos. Diante disso, o que o Trump está fazendo é derrubar o tabuleiro. Para ganhar a partida, ele está dando um tapa no tabuleiro e mudando as regras do jogo de maneira unilateral, a fim de destruir as regras que os Estados Unidos criaram em seu próprio benefício, mas que hoje beneficiam mais a China. Então é isso que o Trump está fazendo. Ele impôs um mega tarifaço para todo mundo, como o Cobori disse, incluindo seus aliados históricos. Eu penso que o objetivo nem é manter, na maior parte dos casos, esse tarifaço. A leitura que eu faço é: o Trump coloca um tarifaço, tenta destruir a lógica do multilateralismo, destruir a influência na Organização do Comércio Global da OMC e forçar os países a abrir mão desse multilateralismo, dos acordos que formam os blocos comerciais, para que estes mesmos possam realizar negociações bilaterais com os Estados Unidos, onde os Estados Unidos aparece como um gigante para negociar com países flagrantemente mais fracos. Dessa maneira, o Trump poderá, se bem sucedido, impor com maior facilidade a sua vontade. É isso. É desmontar o bloco e fazer com que o pequeno negocie com o gigante. Esse é o interesse dos Estados Unidos. Para além disso, sabendo que nem todo mundo vai aceitar essa estratégia, porque vão se formar novos blocos, porque vai haver resistência. A outra parte da estratégia, que é extremamente arriscada, me parece ser produzir uma recessão global. Porque essa recessão global deve atingir os Estados Unidos, mas também deve atingir a China. Então, o que está acontecendo? A China já vem buscando alternativas, anunciou de ontem para hoje uma expansão do seu sistema concorrente ao SWIFT, que é o sistema de compensação bancária internacional. Esse sistema, liderado pela China, já corresponde a coisa de 40% do comércio global. A China se aproxima de Japão e Coreia do Sul para formatar acordos de comércio para resistir às tarifas do Trump. Ou seja, a estratégia do Trump afastou Japão e Coreia, tradicionais aliados econômicos dos Estados Unidos, e aproximou da China esses improváveis aliados. Coisa que, por exemplo, ele também está fazendo com o Canadá, também um parceiro histórico tradicional que se afasta, o que ele está fazendo também com a União Europeia. A França já está com uma postura flagrante de resistência, a Alemanha pelo mesmo caminho, Inglaterra pelo mesmo caminho. Então, é um processo de reorganização da ordem de comércio global. Uma aposta arriscada do Trump, buscando ter mais força nas negociações e assumindo, inclusive, estabelecer nos Estados Unidos o pior dos mundos, que é um quadro de estagflação, ou seja, de inflação, que deve acontecer no mundo inteiro. Então não é só uma recessão global, é uma inflação global que nós temos pela frente. E além dessa inflação, no curto prazo, é muito provável que os Estados Unidos entrem em recessão. Vai depender, é claro, das medidas que ele vai tomar de estímulo à economia agora. Pode acontecer alguma substituição de importação nos Estados Unidos? Sim, mas isso não se faz do dia para a noite. E hoje a dependência do mercado interno dos Estados Unidos, dos produtos, por exemplo, da China, é muito grande. Se a China para de vender para os Estados Unidos vão passar por desabastecimento. Então o objetivo não é impedir a China de vender para os Estados Unidos, é produzir mais arrecadação nos Estados Unidos e dificultar, encarecer, portanto, o produto chinês dentro dos Estados Unidos, o que no mínimo vai gerar inflação. Então as pessoas me perguntam: Humberto, para onde que a China vai vender? Vai continuar vendendo para os Estados Unidos e vai vender mais para os outros. Por quê? A crise sempre é oportunidade. E essa crise produzida pelo Trump pode representar uma oportunidade para o Sul Global, se o Sul Global entender
que é necessário uma união de interesses econômicos para enfrentar a imposição desse novo arranjo econômico capitaneado pelo Trump. Para depois, os Estados Unidos emergirem com uma posição relativa mais forte, talvez hegemônica novamente. Como diria aquela frase batida, onde eu acrescento um pequeno detalhe, ele pode ser louco e mal educado, mas não é burro. Primeiro, vou explicar, na minha opinião, por que o caos que ele quer gerar pode fazer sentido. E por último, também na minha opinião, vou explicar por que creio que não dará certo. Para isso, vamos relembrar a história novamente. As guerras sempre alteram a ordem mundial vigente. Perfeito. Vamos focar nas últimas, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Já citei algumas vezes em minhas análises aqui no canal, mas vale a pena repetir para dar o contexto. A Segunda Guerra destruiu boa parte das nações desenvolvidas e suas indústrias, e para reconstruir esses países foi assinado em 22 de julho de 1944 o famoso Acordo de Bretton Woods na cidade americana de mesmo nome. Nesse acordo, o câmbio seria fixo e atrelado ao dólar americano, que por sua vez teria seu lastro em ouro. Os países destruídos pela guerra poderiam levantar barreiras protecionistas para reconstruir a sua indústria e teriam acesso ao mercado americano. Pelo lado militar, o Japão não poderia reconstruir suas forças armadas, mas teriam a proteção militar dos Estados Unidos, e seria criada a OTAN para proteger os demais países. Só um adendo, né? Isso aí fez do Japão uma colônia dos Estados Unidos. Tá? Um país que não tem forças militares de segurança, que depende da proteção, entre muitas aspas, de um outro país, flagrantemente não é um país soberano. Tá? É bom só salientar isso. Bem, o acordo de Bretton Woods deu certo, a economia mundial se reergueu e foi um longo período de prosperidade econômica e estado de bem-estar social, como já expliquei em outros vídeos. E é bom colocar um outro contexto aí. Isso foi negociado para que também o bloco ocidental, capitaneado pelos Estados Unidos, pudesse entregar qualidade de vida que fizesse frente à qualidade de vida que estava sendo oferecida pelo bloco soviético. Essa expansão e relativa calmaria do estado de bem-estar social, entre outras coisas, foi uma resposta à qualidade de vida construída no bloco soviético, num ambiente de Guerra Fria. Ou seja, no ambiente de Guerra Fria, o capitalismo precisava entregar mais. Pelo menos para o bloco de países centrais. Porque no sul global isso nunca foi necessário. Era necessário apenas naquele bloco que era o bloco necessário para enfrentar a expansão do modelo soviético de economia socialista. Duas coisas começaram a ficar evidentes. A primeira, a reindustrialização do resto do mundo, e o câmbio fixo foi o início da desindustrialização da economia americana. A segunda, para sustentar o crescimento da economia global, a necessidade por mais dólares aumentava e as reservas de ouro já não eram suficientes para manter o seu lastro. Com isso, os Estados Unidos abandonam unilateralmente o padrão ouro 71, né? Em 1971. Isso aí. E o dólar americano passou a ser uma moeda fiduciária. Dessa forma, basicamente, daí em diante, todas as moedas se tornaram fiduciárias, tá? Resumindo, é isso. Ou seja, em 71, o mundo entrou num momento histórico onde o capitalismo passou a ser baseado em moeda de puro crédito. termina o acordo de Bretton Woods. Um período de instabilidade econômica mundial se segue, e o dólar se valorizou em cerca de 50% em relação ao iene japonês, ao marco alemão, ao franco francês e à libra esterlina, as moedas das 4 maiores economias da época. Economistas já davam como certo que a economia japonesa ultrapassaria em pouco tempo a economia americana. Só que como o Japão era uma colônia ou uma semicolônia dos Estados Unidos, bastou uma ordem, uma mudança exigida do Japão, que eles quebraram a economia do Japão. Então, os Estados Unidos pôde fazer isso para o Japão. Em determinado momento era interessante para a economia dos Estados Unidos ter o Japão crescendo, como um enclave na Ásia, como uma alternativa ao bloco socialista. Em algum momento isso deixou de ser interessante e eles simplesmente viraram a chave e desde então a economia do Japão está estagnada. Tá? Uma mudança na taxa de juros, uma relação diferente das empresas japonesas com o mercado interno dos Estados Unidos e fim da festa no Japão. Então o Japão ele cresceu enquanto foi interessante para os Estados Unidos. A partir do momento que deixou de ser interessante, o Japão parou de crescer, está estagnado desde então. E se tornaria a maior potência econômica mundial.
Os Estados Unidos, vendo sua hegemonia econômica ser ameaçada, impôs o Acordo de Plaza em 1985 para depreciar o dólar americano em relação às moedas desses 4 países. Esse acordo conteve a seção industrial desses países e garantiu a hegemonia americana. Com seu poder garantido e aliado ao enfraquecimento do bloco soviético, que viria a cair no início da década de 1990, acaba a Guerra Fria e os Estados Unidos impõem agora uma nova ordem global. Inicia então a ordem neoliberal, comandada por Ronald Reagan e Margaret Thatcher. O arranjo neoliberal era caracterizado por tarifas baixas, livre fluxo de capitais e câmbio flexível. O mundo entra então em uma nova dinâmica econômica. Assim como Bretton Woods permitiu que a Alemanha e o Japão se reconstruíssem, se tornando inclusive as maiores potências industriais em seus continentes, a nova ordem neoliberal permitiria que outros países, seguindo a cartilha de Washington, também se industrializassem, criando novos mercados para os Estados Unidos. Com as potências desenvolvidas domadas pelo Acordo de Plaza, a cartilha neoliberal do livre mercado agora abriria novos mercados para os americanos, que com a vantagem competitiva sobre os países em desenvolvimento, não teriam dificuldades para explorar as nações mais fracas. A economia industrial americana ficaria relativamente menor se comparada ao pós-guerra, mas tornaria o dólar mais forte frente às moedas desses países. O negócio é que eles conseguiram concentrar a maior parte dos ganhos no mercado financeiro e em serviços sofisticados. Então houve um processo de desindustrialização nos Estados Unidos, mas eles continuaram com as matrizes, continuaram recebendo royalties e principalmente continuaram sendo o centro financeiro do mundo. Né? E aí passaram a ter um desenvolvimento capitalista capitaneado pelo setor financeiro e não pelo setor produtivo. Só que esse setor financeiro funcionou relativamente bem, né, porque vai ter muitas crises no meio disso tudo, porque nunca garantiu-se estabilidade no modelo neoliberal, mas conseguiu crescer e manter a hegemonia dos Estados Unidos. De 2008 para cá, esse modelo começou a não dar mais conta de entregar nem crescimento e nem a frágil estabilidade que conseguia entregar antes, fazendo que o modelo neoliberal começasse a ser confrontado por necessárias medidas de maior intervenção e, portanto, destruição do arranjo neoliberal, que vem acontecendo sistematicamente de 2008 para cá, 2008, 2012 e assim por diante. Vamos ver se o Coboro vai chegar onde eu acho que ele vai chegar, por quê? Porque o que o Trump está fazendo é enterrar de vez esse já moribundo paradigma neoliberal, que nunca entregou o que prometeu, tá? Porque, gente, o que a gente viu? Aquele modelo do consenso desenvolvimentista do pós-guerra, ele entregou o que prometeu, crescimento e estabilidade. Mas fez isso como um contraponto às experiências socialistas. Acontece que, com o fim do desenvolvimento e expansão do modelo socialista, que começou a fazer água no início dos anos 90, mas vai durar até o final, aliás, no início dos anos 80, mas vai durar até o início dos anos 90, começou a acontecer um processo de flexibilização desse paradigma desenvolvimentista, a fim de preparar o mundo para uma Pax Americana, para um modelo hegemônico de um único país potente o suficiente para capitanear o mundo. Então isso começa a se desenvolver e começa a ser implementado de maneira mais rápida e mais totalizante a partir do início dos anos 90. Qual é a promessa? Acabar com a inflação. Eles vão acusar o modelo de desenvolvimento do pós-guerra de ser um modelo que produz inflação. Então, o plano era entregar estabilidade e redução da inflação com um crescimento pouco menor. O crescimento pouco menor veio, mas não veio nem a estabilidade e nem a baixa inflação. Pelo menos não mais depois de 2008. Tá? E é isso que está em xeque agora, é isso que está sendo destruído pela política do Trump. O que possibilitaria aos Estados Unidos da América expandir sua presença militar por todo o globo e atingir o seu objetivo de ser a polícia do mundo. Como afirmei, a industrialização de outros países subdesenvolvidos foi possível pelo câmbio flexível, que tornou o dólar mais forte, mas desindustrializou ainda mais a economia dos Estados Unidos. Mas por que eles fizeram isso? O dólar mais forte enfraqueceu a indústria americana, mas fortaleceu o seu capitalismo financeiro. É isso aí. O dólar mais forte tornou os ricos do país ainda mais ricos, mas consequentemente empobreceu mais a classe média americana e tornou os pobres mais pobres. E aí criou um problema para os Estados Unidos, porque
houve uma explosão da concentração da riqueza. Hoje os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, em números absolutos, mas dos países ricos é o que tem a maior população em situação de rua, é o que tem a maior população de pessoas miseráveis, abaixo da linha da pobreza. Hoje são coisa de 40 milhões de estadunidenses miseráveis. Então houve uma explosão dos super ricos, então essa grande concentração da riqueza começou a produzir distorções políticas graves nos Estados Unidos. Porque é isso, gente, a indústria ela cria uma cadeia produtiva que paga melhores salários, porque tem mais produtividade, que tem melhores postos de trabalho. Se você desindustrializa o país, você pode fazer, como aconteceu nos Estados Unidos, com que parte desses postos de trabalho migrem para serviços sofisticados, mas o maior volume de postos de trabalho acaba sendo reduzido a serviços não especializados, que pagam os menores salários. Cabe aqui uma observação importante. Os industriais estadunidenses tinham o objetivo de levar suas indústrias para fora do país para explorar mão de obra barata em outras nações e, ao mesmo tempo, enfraquecer o sindicato dos trabalhadores nos Estados Unidos. Não à toa, o aumento da desigualdade econômica e social nos Estados Unidos só aumentou desde a Revolução Neoliberal. O Acordo de Bretton Woods alçou a hegemonia dos Estados Unidos e criou outras potências industriais, com destaque para o Japão e a Alemanha. Os estadunidenses acabam com o Bretton Woods em 1971 e impõem o Acordo de Plaza em 1985 para bloquear a ascensão industrial desses países. O Acordo de Plaza inicia a nova ordem neoliberal, que prorroga a hegemonia americana com o capitalismo financeiro, e a hegemonia do dólar financia sua expansão militar, mas desindustrializou ainda mais a economia estadunidense enquanto viu a ascensão industrial da China, da Coreia do Sul e de outros países asiáticos. Chegamos aos dias atuais. O que Donald Trump está fazendo é forçando a criação de uma nova ordem mundial. Essa nova ordem virá pelo que especulam ser o Acordo de Mar-a-Lago, uma nova versão do Acordo de Bretton Woods. Controlar o... Eles estão chamando de Acordo de Mar-a-Lago, em alusão à casa do Trump lá. Mas não é um acordo, viu? É uma imposição que tem como objetivo manter o dólar como moeda hegemônica, ainda que o dólar possa se desvalorizar. E acabar com a OMC, com o multilateralismo, impondo um processo que possa substituir importação nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, expandir os mercados para as empresas dos Estados Unidos a partir de acordos desiguais de comércio, tá? Mas não é acordo não, é uma imposição, não tem nada de acordo, porque quando a galera fala acordo de Mar-a-Lago, parece que eles sentaram, negociaram e chegaram no acordo, tá? Então não houve essa reunião, não houve esse acordo, há uma imposição do Trump que eles estão chamando de acordo de Mar-a-Lago. Câmbio para desvalorizar o dólar e reindustrializar a economia americana. Para isso, ele precisa destruir a ordem neoliberal, destruir o livre mercado, levantar barreiras protecionistas, forçar a manutenção da hegemonia do dólar. Ele quer destruir o mundo como ele é hoje, destruir a ordem política e econômica atual e construir a sua nova ordem. Trump adota a estratégia de gerar o caos, quer enfraquecer o multilateralismo, pois este não dá vantagem de negociação aos Estados Unidos. Quer um mundo sem regras, pois onde não há regras, quem manda é o mais forte. Quer gerar o caos para negociar bilateralmente e impor a sua vontade. Trump almeja ter superávites comerciais com todos os países. Seu tarifaço... Então, aquela fórmula utilizada lá, que foi divulgada na internet, para calcular as tarifas do Trump, ela não é baseada numa avaliação caso a caso para que se tenha reciprocidade, como os trumpistas gostam de dizer. Na verdade, aquilo lá foi calculado com base no volume de comércio dos Estados Unidos com cada país, a fim de zerar o déficit em conta corrente dos Estados Unidos, que é monstruoso. Tá? Então, é meio que uma conta de padaria mesmo. Olha, o que a gente precisa para zerar o déficit? Tanto. Como é que nós vamos dividir esse tanto entre esse tanto de país aqui? Bom, nós vamos jogar a carga maior, onde a gente tem mais necessidade de produzir um enfrentamento. Então, Vietnã, China, né, Japão, enfim, tomaram um tarifaço enorme e deixaram o tarifaço menor para América Latina, por exemplo, Brasil, Argentina, tomaram 10%. Por quê? Porque o objetivo do Trump é não perder essa área de influência tradicional para os seus mercados. Tá? Porque ele sabe que se aumenta muito
as tarifas aqui, eles vão tornar esses mercados ainda mais suscetíveis para os produtos chineses. Então ele quer aumentar forte contra a China, mas quer provavelmente ter mais acesso aos nossos mercados. Então, se ele conseguir ser bem-sucedido em produzir uma crise, uma recessão e começar a quebrar a China, ele acha que talvez ele possa ocupar esse espaço. Eu acho que não tem como dar certo, gente. Sabe por que não tem como dar certo? Porque ao fazer isso, ele abre uma série de possibilidades. Por exemplo, quando o Trump anunciou as tarifas, muita gente disse na internet, repetiu, que a Apple estaria disposta a produzir iPhone no Brasil para vender nos Estados Unidos, para não ter a tarifa que se tem na China para vender para os Estados Unidos e aproveitar uma tarifa que se tem no Brasil para vender para os Estados Unidos. Isso não é muito simples de fazer, transferir planta produtiva não é uma coisa fácil de fazer, preparar uma unidade produtiva aqui para produzir iPhone também não é algo fácil de fazer, teria que ampliar o que já se tem, enfim. Teria que mudar bastante coisa, embora seja possível. Mas tem outras coisas muito mais possíveis, que podem inclusive beneficiar a China. A BYD já está preparando para produzir no Brasil. E pode produzir no Brasil para vender nos Estados Unidos e pagar 10% e não pagar a tarifa de, sei lá, quase 60% que hoje o Trump meteu na China. Não é algo novo isso na economia global, tá, gente? O México faz isso para o Brasil há um bom tempo, né? Desenvolveu, inclusive, aquilo que os economistas chamam de maquila no México. Aproveitando um acordo tarifário de México para Brasil, os carros vão desmontados para o México, pode ser fabricado, sei lá, na China, na Alemanha ou em qualquer lugar do mundo, vão desmontados para os Estados Unidos em peças, lá eles são finalizados, nesse processo que a gente chama de maquila, e isso é vendido para o Brasil para aproveitar a tarifa mais em conta. O Brasil, se manter essa taxa de 10% muito inferior ao que o Trump está cobrando dos outros, se essa realidade se manter, eu acho que não vai se manter tanto assim, mas enfim. O Brasil pode aproveitar isso para fazer esse tipo de movimento, e a China, inclusive, pode aproveitar Brasil e outros lugares do mundo com tarifas menores para também realizar essa plataforma de exportações. Por isso que eu digo, a chance de dar certo o negócio do Trump é muito pequena. É muito pequena. Claro que tem uma lógica no que ele está fazendo. Ele está querendo produzir uma recessão, está tentando quebrar a China, acabar com o multilateralismo e impor tratados desiguais a relações bilaterais onde ele vai ser sempre muito mais forte na hora de fazer a negociação. Mas qual o custo dessa transição? O mercado já perdeu, hoje, mais de 10 trilhões de reais, de dólares, né, de capital fictício, incinerado, né, nas bolsas dos Estados Unidos. Circuit break para todo lado, o dólar está subindo. Ah, mas Humberto não disse que o dólar, a ideia dele é desvalorizar? Sim, gente, mas nesses momentos de maior estresse, o mercado corre para onde ele acha mais seguro, e o dólar é uma das coisas que ainda é vista pelo mercado como o mais seguro. Então, você vai ter elevação do preço do ouro, títulos públicos vão ser mais negociados, e o dólar. Então, por isso você vai ter aí uma pressão sobre o dólar. Então, vejam, não é sequer garantido que os efeitos possivelmente desejados pelo Trump vão acontecer diante das medidas que ele está anunciando. Ele já está perdendo apoio de patrocinadores de campanha, já está perdendo apoio de lideranças políticas no plano interno, já tem chuva de manifestação contra o Trump nos Estados Unidos, dezenas de cidades em poucos meses de governo, né? Todo o grupinho dos super bilionários que estavam na posse do Trump estão sangrando, né? A Tesla anunciando que o sangramento é tão violento que pode ser que ela não sobreviva e que é basicamente causado pela postura do Elon Musk. Então, quer dizer, o tiro pode ser pela culatra e a alternativa dos Estados Unidos não vai ser outra, viu? Vai ser partir para a guerra. Não dando certo o plano A, eles vão usar o plano que sempre dá certo quando o assunto é gerar o excedente a partir de um esforço de guerra e resolver o problema da expansão do capital. Então vamos meter marcha, vamos fazer guerra. Eu acho que é onde vai chegar essa historinha do Trump. Foi calculado com base no déficit comercial. Não faz sentido, pois os Estados Unidos precisam ter déficit comercial para que o mundo tenha dólares e os Estados Unidos tenham superávit na conta de capitais. Se ele quer manter a hegemonia do dólar, seu país precisa ter déficits comerciais. Alguns pontos ainda são nebulosos na sua estratégia, mas o que analisei aqui parece ser o pano de fundo de suas ações. O acordo de Mar-a-Lago não é o de Bretton Woods. Não estamos na década de 1950, onde o mundo estava destruído e desindustrializado. O retorno ao mercantilismo não é mais possível.
Hoje temos uma forte interligação nas cadeias globais de suprimentos. Os países são industrializados e não vão se submeter aos caprichos e à falta de educação de Donald Trump. Acordos pressupõem confiança e ninguém confiará em alguém que trai os seus aliados mais próximos. Donald Trump é um destruidor da evolução, um reacionário tosco. Como afirmei em outros vídeos, o mundo vai se reorganizar sem os Estados Unidos. Mas teremos tempos difíceis pela frente. Ninguém sairá ileso. Pelo visto, nem os pinguins. Espero que a reflexão de hoje... É que ele taxou até uma ilha que não tem gente, né? Que só tem pinguim, né? Por isso a referência aqui do Cobori. ...possa estimular em você um pensamento crítico melhor. Mas tá bom, tá bacana. Eu gostei, acho que deu pra eu complementar bastante o que ele disse. Ele fez uma abordagem histórica, não entrou muito na análise do que está acontecendo, mas deu a opinião dele. E eu consegui colocar aqui para vocês um pouco mais da minha leitura sobre tudo isso, tá bom? Era isso hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixe teu like, ajuda aqui nos comentários. Confere se está inscrito no canal, cogita apoiar o nosso canal. Todas as formas de apoiar vocês vão encontrar sempre no comentário fixado. E era isso, falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.